Brasil, gigante pela própria natureza, ou pelo menos era, até o humano a destruir. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Trechos do hino nacional que retratam o Brasil de outrora, um país vibrante, de natureza exuberante e respeitada, onde o ser humano convivia com o ambiente de forma mais consciente. Ao mostrar fotos e vídeos que revelam a beleza do Brasil, essas palavras ganham ainda mais força, conectando passado e presente. Na sociedade atual em que vivemos, a natureza virou fotos, quadros, músicas e são as únicas memórias e imagens que temos de um mundo completamente diferente e destruído. Agora, vivemos uma floresta de concreto e aço, dominada pelas empresas e magnatas que só pensam em extrair os recursos naturais, matando e destruindo tanto a natureza quanto os animais, e cavando a nossa própria cova, como seres vivos que precisam dessa mesma natureza, que pouco a pouco é destruída. Mas, como chegamos até aqui? Para entender o fundo desse problema, precisamos entender a história da destruição ambiental e as suas consequências. É um fato que, desde os primórdios da nossa existência, o ser humano possui uma ligação com o seu ambiente, a natureza. Porém, essa relação pode muitas vezes ser hostil, com o ser humano tentando dominar e explorar os seus recursos. Mas mesmo com esse antagonismo, há um combate contra esse uso indevido. Movimentos que surgem desde o século XX, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Antes desse período, já existiam muitos políticos e estudiosos importantes que discutiam sobre essa pauta, como José Bonifácio, que foi muito importante para a independência do Brasil e já criticava a situação ambiental desde antes desse evento. A pauta se tornou popular ao redor do mundo a partir dos anos 60, servindo menos para discutir sobre o uso inteligente dos recursos e mais para pensar sobre o que fazer para salvar o planeta. Obras internacionais como Primavera Silenciosa, da bióloga Rachel Carson, chegaram até o Brasil e influenciaram muitos ambientalistas, como o professor Paulo Nogueira Neto. Claro que não são apenas avanços que vemos, visto que ainda há muitos lugares que são negligentes, não ajudam ou até pioram a situação ambiental do mundo. Claro que não são apenas avanços que vemos, visto que muitos lugares ainda são negligentes, não ajudam e muitas vezes só pioram a situação do ambiente. A produção industrial em massa de países como a China ainda causam muitos danos para a sociedade, sendo um dos maiores emissores de gases do efeito estufa no mundo inteiro. Por isso, os governos e representantes globais discutem leis e ideias para assim lutar contra esse maltrato ambiental, como veremos a seguir. No momento desse documentário, e na gravação dessa parte, estamos observando um evento importante para a sociedade moderna, com a pauta ambiental sendo o foco total do evento, a COP30. Ela é um evento que une o mundo todo para conversar e combater os atos que afetam a questão ambiental. Atualmente, estamos vendo muitos assuntos, desde positivos, como o combate à fake news na pauta, até negativos, como críticas de organizações sobre a qualidade e segurança do evento. No final, ainda que com dificuldades, a importância da COP30 é extrema para a sociedade atual. E influenciado por eventos assim, muitos governos criam suas leis para lutar pelo ambiente, como veremos agora. Quando observamos a questão do meio ambiente, tanto no Brasil quanto no mundo, e analisando o aumento da pauta nesse período moderno, observamos a criação de leis, pautas e projetos para trazer uma intervenção nesse assunto de grande importância. Para a análise dessas propostas, muitas vezes, números são nossos maiores aliados. De acordo com dados do governo nacional, houve uma boa queda de 65,8% na questão das áreas queimadas, além da considerável redução do desmatamento da Amazônia comparado a governos anteriores. Isso demonstra a força das políticas ambientais, tanto na questão terrestre, quanto nos mares e na questão offshore, como a bióloga Paula Laporta vai explicar. Também
eu posso falar que o Brasil ele é muito bom no que se trata dessas regras. Assim, eu já trabalhei em lugares que as regras são muito, elas não protegem de fato os bichos. E aqui no Hum, Brasil a gente pode sim proteger, né? Nessa área offshore, eu digo. Então isso é uma coisa surpreendente do Brasil e que quando a gente trabalha lá fora, a gente até sente falta de poder proteger mais o bicho. então o Brasil é mais um país mais ativo nessa. Observando por esse ponto de vista, o cuidado ambiental e essas leis parecem algo muito mais pertinentes do que são. Porém, toda moeda tem seus dois lados, como veremos a seguir. Quando analisamos a questão do meio ambiente e da necessidade de um movimento ambientalista, podemos trazer um próprio estudo de caso, uma das regiões que são mais afetadas por conta desse descarte errado dos resíduos, como é a praia. Muito se discute no governo, na prefeitura, leis que podem ajudar a evitar, a combater essa situação. A situação que observamos em todos os cantos daqui. Principalmente agora que as pessoas saíram, fica mais fácil para observar quanto as pessoas não levam o seu próprio lixo e não evitam esse descarte. Leis da prefeitura, como a lei para descarte de resíduos sólidos, são legalizadas, são utilizadas, mas não são aplicadas. Então, o governo, a prefeitura, tem que observar formas de combater e de ajudar nessa questão, trazendo um ambiente melhor, tanto para a natureza quanto para quem convive nela. Agora, para entender um pouco mais dessa questão, a gente vai falar um pouco com um morador da região. Bom, boa noite. Qual que é o seu nome? César. Então, a gente está fazendo um documentário e estudando muito sobre a questão do meio ambiente. E eu queria saber, o senhor que mora aqui, como que é a questão do cuidado do ambiente aqui? Se é ruim, se é bom. Poderia ser melhor, né? A gente que mora aqui, a gente vê muita gente que vem de fora, faz sujeira, prejudica muito o ambiente, pode ver até pelo lixo que é acumulado aqui. Pode ficar no final do dia, fica tudo assim a praia, todo dia. Ali do lado do lixo. E a gente tenta, né? Tem a empresa que faz o serviço dela, mas o povo, na verdade, não colabora, né? Porque é muita gente na praia e pouca gente para limpar. Então acaba ficando assim. Muito obrigado, senhor. Nada. Então, o que podemos concluir é os governos e prefeituras atuam muito para essa situação, mas infelizmente, como relata do próprio morador, é algo que infelizmente não é procurado, é algo que não é combatido. Não adianta só trazer no papel a ideia e não trazer e não aplicar ela, que é algo que falta no país e no mundo inteiro. Por fim, sabemos que por trás das cenas, muitas empresas utilizam de ferramentas para conseguir uma facilitação do governo, das prefeituras, ou até mesmo cometem atos ilegais, sem muitas punições eficazes. Pois no final, o que comanda o mundo é o dinheiro, e eles têm o que oferecer. Mas vendo isso, vendo esse jogo sujo por poder que brinca tanto com o ambiente quanto por nossas próprias vidas, surgem grupos, movimentos, organizações para lutar por um mundo mais verde, mais limpo e mais cuidado. E essas são as organizações ambientais. Uma das principais e maiores organizações, se não a maior, a Greenpeace surge em 1971, quando um grupo de canadenses se unem para protestar contra testes nucleares no Alasca. Atualmente, o grupo ambiental virou muito mais do que isso. Virou um veículo de revolução, uma forma de lutar por um mundo melhor, agindo por meio de protestos pacíficos e abertos para qualquer um se afiliar. Para um melhor entendimento
sobre a organização, não há nada melhor do que um profissional, um membro do grupo, explicar um pouco sobre seu funcionamento. Tenho 27 anos, atualmente eu moro em São Bernardo, mas originalmente sou de São Paulo, ali da Zona Leste. Eu entrei no voluntariado do Greenpeace há uns 6, 7 anos atrás, e atualmente eu estou como facilitador, né? Então basicamente são pessoas, hoje no nosso grupo de voluntários a gente tem 3 pessoas na facilitação, né? Uma delas sou eu, a outra pessoa é a Thalita, que conversa bastante ali no Conexão Verde também, e a Ramile, e a gente é mais responsável em fazer com que o grupo consiga se movimentar. Uma das principais atuações da Greenpeace é por meio de atividades, ações e movimentos. Porém, essas mesmas são divididas entre as divisões internas da organização, que se refletem nas ações do grupo. Green, a gente tem o grupo de voluntários, que é esse que vocês podem se tornar, por exemplo, entrando ali no Conexão Verde, no grupo de boas-vindas. E aí a gente tem um escritório mesmo, que é a galera que trabalha na SLT, por exemplo. Tá? Então, no Brasil tem 2 escritórios, e aí dentro desses times tem lá os times de advocacy, né, quem é que faz toda essa parte ali, por exemplo, de ir em Brasília para conversar com o governador, prefeito, essas coisas assim. E aí lá também a gente tem um time que é o time de comunidades, que é quem cuida de todos os grupos de voluntários que tem no Brasil inteiro. Então a facilitação também tem esse papel de fazer com que a gente consiga conversar e se alinhar com as coisas do escritório. De ações que o grupo de voluntários do Greenpeace faz, principalmente em São Paulo, a gente participa bastante de atos e marchas. Então, por exemplo, esse sábado teve a Marcha Global pelo Clima. Então a gente se juntou com outros coletivos também, ali na Praça Roosevelt, em São Paulo, para somar com eles. Mas a gente faz muitas intervenções artísticas também, né? Então a gente chama de artivismo, por exemplo. Então a gente faz aquelas performances na Paulista para chamar atenção para alguma pauta ambiental do que está rolando, do que a gente chamou de bancando a extinção, né? Por exemplo. Era basicamente para criticar instituições bancárias que liberavam crédito rural, que, ok, é justo fazer com que a economia circule ali e tudo mais, mas eles estavam cedendo esse crédito rural para grandes fazendeiros que não tinham e não estavam trabalhando em terras regulamentadas, por exemplo. Então a gente estava cobrando que pelo menos tivesse uma fiscalização maior em relação a isso. Ele ainda está sendo conversada, mas deu uma baixada um pouquinho por causa da COP e tudo mais, que é o que a gente chamou de PL da devastação, que era basicamente, né, uma PL que ela queria com que facilitasse, né, a questão dos planos diretórios das grandes empresas, de fazer esse controle e não posso falar, esse plano até de mitigação, por exemplo, das grandes instalações, né? Então, por exemplo, o que aconteceu ali em Brumadinho e Mariana, né, das mineradoras ali. Então, eles tinham um plano que não estava sendo seguido e aí teve toda aquela devastação que teve, porque era muito fácil passar, tanto politicamente como economicamente, e ter essa exploração ali daquela forma incorreta. Então, o PL, ela queria facilitar, né, com que grandes empresas tivessem essa licença para conseguir se executar, e a gente estava batendo de frente para que não tivesse essa. Além disso, o grupo tem aliados, que são outras organizações ou movimentos, tanto menores quanto maiores, que participam das diversas atividades citadas anteriormente. E as organizações parceiras, quais que estão na luta juntos? Se tem alguma afiliada, alguma principal, assim? A gente trabalha muito coletivo com outras organizações socioambientais aqui no Brasil. Então, por exemplo, tem a WWF, não só também com essas outras organizações socioambientais, mas, por exemplo, com outros coletivos que fazem outras lutas, né? Então, a gente tem firmado parcerias, por exemplo, com o MST. Por último, as ONGs, organizações não governamentais, como a Greenpeace, são partidárias, ou seja, não se posicionam nem de um lado nem de outro. Porém, isso não impede que exista uma conexão maior com determinados governos, como podemos entender melhor aqui. Né? Então, a gente não faz ações, por exemplo,
ou parcerias com partidos políticos, porque a gente precisa ter essa liberdade de bater quando precisa bater ou aplaudir quando precisa aplaudir. Então a gente tem muito esse lema de a gente não tem amigos e inimigos permanentes, então pode ser que são em si tem mais flexibilidade, por exemplo, de diálogo sobre questões ambientais nesse governo do que no governo anterior. Assim, isso é um fato. Mas isso não significa de que todas as lutas que a gente está tendo ali dentro estão sendo realmente pautadas, né? Então, obviamente, para a gente é melhor a gente conversar com um governo que está mais aberto para esse diálogo e que também está mais disponível para conseguir entender, conversar, do que governos que as prioridades são outras. Como o grupo se posiciona em relação à situação ambiental atual, né? Tanto do Brasil quanto do mundo, como funciona? Boa. Aqui no Brasil, né, o Greenpeace, ela é uma organização mundial, né? Então ela tem sede em vários países. E aqui, exclusivamente no Brasil, a gente tem uma pauta muito forte em relação à Amazônia, né? Então, não só no Brasil, né, outras sedes também, né, no Greenpeace, principalmente na Europa, apoiam bastante, né, a pauta, que a gente sabe que a Amazônia é global, então é uma preocupação geral de todo mundo. Mas aqui a gente levanta muito essa pauta, a questão da Amazônia. Mas o grupo de São Paulo, a gente gosta porque o grupo de voluntários tem mais essa liberdade um pouquinho maior de trabalhar com as pautas locais, né? Então, o Greenpeace Escritório articula, olhando, né, o território como um todo. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente olha mais para as pautas, por exemplo, até ali um ato que a gente participou junto com a galera do movimento do bairro ali da Vila Mariana, que foi contra a construção de um túnel chamado da Sena Madureira, ali perto do Ibirapuera, que eles fizeram até a remoção de algumas famílias que moram numa comunidade que tem ali atrás, e fizeram a derrubação de algumas árvores também, para iniciar esse projeto, por exemplo, do túnel. E aí a gente se somou junto com esses moradores para pressionar a prefeitura. Resumidamente, é muito importante que exista grupos como a Greenpeace e outras organizações para sustentar essas ideias, espalhando mundialmente para ajudar a criar um meio ambiente melhor. No que pode ser o fim do mundo, com o ser humano destruindo de pouco em pouco, essas organizações, esses grupos, esses movimentos procuram trazer uma nova esperança, um novo começo. No final das contas, o ambientalismo é o novo hoje. Não existe um futuro em que não precise priorizar a questão do meio ambiente, visto que a negligência em relação à mesma pauta foi o que trouxe a humanidade a seus períodos com piores problemas ambientais e climáticos. Organizações como a Greenpeace trazem à tona a importância da nossa natureza, que não é algo que só deve ser explorado pelo humano por recursos, poder ou dinheiro. Que a luta por essa pauta não precisa ser fechada. Todos podemos agir por um bem maior. Que o Brasil ainda tem muito que melhorar, mas com grupos e movimentos lutando por essa causa, podemos criar esse futuro verde juntos. Ação, justiça e esperança. Por um Brasil e um mundo melhor.